Olá, seja bem-vindo ao podcast do Unraveling Code. No episódio anterior eu fiquei devendo para vocês falar nesse episódio sobre distribuições Linux para desktop. Só que antes eu gostaria de mandar um recado pro pessoal que ficou preocupado comigo porque eu andei meio sumido. O pessoal muito carinhosamente entrou em contato porque eu não estava postando os conteúdos. Tá tudo bem comigo, pessoal, muito obrigado. Eu respondi a alguns de vocês aí nas mensagens, né, principalmente aí no LinkedIn. E é que eu estou fazendo uma especialização em biologia marinha. E essa pós-graduação ela demandou muito tempo. Agora que eu estou no finzinho, falta mais ou menos aí uns 2 meses para terminar, tá mais tranquilo, então eu resolvi retomar aqui a criação de conteúdos do projeto e também dar esse feedback para vocês ficarem tranquilos, tá bom? Eu agradeço a preocupação de vocês e vamos pro episódio, sem mais delongas. Unraveling Code, desvendando o código da Matrix, despertando o seu poder oculto, aceita o conhecimento. Sua melhor versão, seu eu superior. Prepare-se. Muitas pessoas me procuram, tanto no trabalho, no círculo de amigos, que não são pessoas de Linux, mas que gostariam de usar o Linux. Mas aí existem alguns dilemas que impedem essas pessoas de adentrarem ao universo do open source. Então, quais seriam esses dilemas, né? O primeiro dilema é a grande diversidade de distribuições Linux, que confunde bastante as pessoas, uma vez que elas estão habituadas ao Windows, que é uma versão só. Você só tem o Windows, que vai variar de versão para versão. Então você tem o Windows 95, você tem o Windows 2000, você tem o Windows 10, você tem o Windows 11, então sempre é o Windows, não tem grandes diferenças, né? Quando você olha para o universo do Linux, você vai ver distribuições com nomes diferentes, uns nomes meio estranhos, que aí um outro dilema que as pessoas entram, que é a questão do nome, né? E tem muita gente que não gosta de certos nomes e pega muito nessa questão, né? Eu entendo, cada qual tem a sua forma de enxergar o mundo e eu vejo que isso também é um dilema. Por exemplo, tem um amigo meu que ele sempre reclama do nome da distribuição Xubuntu, que na verdade esse X a gente pronunciaria Xubuntu, né? Ou Xubuntu, né, que é uma distribuição baseada no Ubuntu que vem com uma interface gráfica chamada XFCE. E aí você tem o Kubuntu, que é o Ubuntu com KDE. Meio estranho esse nome, né? Que é o K de quilo, né? Vou falar aqui porque como é áudio não tem como eu mostrar na tela para vocês, mas é K de quilo, né? Ubuntu. Esse K, na verdade, é uma interface gráfica também, que no caso é o KDE. Então esses nomes, para quem não é muito técnico e não conhece o universo de maneira profunda dos Linux, das distribuições, acaba entrando nesses dilemas e fica confuso, tá? Uma outra questão também é as diferenças entre as distribuições, a forma de funcionamento também para certas coisas, isso também causa bastante confusão. Então nesse episódio aqui eu gostaria de passar para vocês uma base muito interessante, né, uma sugestão desse bate-papo de amigos, que vai ajudar você a entender melhor esse universo de diversidade que existe no Linux, e também de como você vai escolher a sua distribuição. Então, qual que é o primeiro ponto? Você entender o que é o Linux? Essa é a pergunta que eu sempre faço quando eu vou em alguns lugares. Na última palestra que eu ministrei numa faculdade, eu entrei com essa pergunta, né? O que é o Linux? E aí cada um falava uma coisa, né? Por exemplo, o que é o Linux? O Linux ele tem uma interface gráfica assim, o outro ele tem um programa que vem junto assado, então cada pessoa tem uma forma de definir. Mas a melhor definição que você poderia dar para o Linux, respondendo a minha pergunta é: Edson, o Linux, ele na verdade é um motor, ou, eu particularmente que digo isso, né, é uma alma, né? Por que alma, na minha definição? Porque esse kernel, né, esse motor, ou essa alma, que é a definição que eu gosto de dar, ele tem a capacidade de se comunicar ou transitar entre o mundo físico, que é o hardware, e o mundo não físico, que é o software. Beleza? Então por isso que eu gosto de usar a expressão alma ao invés de motor. Porque o motor você está na esfera física. Então quando você fala para a pessoa que um software que é lógico, não é físico, roda em cima do motor, dependendo da pessoa ela se confunde. Então usando a definição de alma fica melhor. Porque você entende que a alma está nas duas esferas, né? Não levando para o lado religioso, né? Mas trazendo uma definição meio espiritualista, acho que fica mais fácil de a gente compreender, tá? Então quem faz o hardware do seu computador funcionar, ou do seu celular, do seu smartphone, ou do seu tablet funcionar, é o kernel. O kernel é o cara que tudo roda em cima dele, beleza? Então, Linux é isso. Não é uma interface gráfica. Por quê? Porque interfaces gráficas existem várias. Eu citei algumas. Você tem o KDE, tem o GNOME, tem o LXDE, você tem o Enlightenment, entre outras, né? Então, se você colocar uma interface como se fosse uma característica do Linux, você vai ficar confuso. Mesmo porque aí é uma outra definição bem importante para você guardar aí, junto com essa da questão do motor ou da alma, né, que é o que é o Linux, né, que é também a questão de que a interface gráfica
que o Linux possui não é interina dele. Ou seja, mas como assim não é interina? Não está lá, não está funcionando? Não é parte do kernel do Linux. A interface gráfica, assim como outras ferramentas, elas são desenvolvidas para um padrão asterisco Nix. Acho que ficou mais fácil agora, né? Ou seja, tudo aquilo que é baseado no Unix, né? Baseado no universo do Unix, porque o Linux ele é baseado no Unix, tá? Então tudo aquilo que é baseado nesse padrão vai funcionar. Então eu consigo rodar a mesma interface gráfica que tem no Linux, um KDE, por exemplo, ou GNOME, em um sistema operacional Unix. Por exemplo, um FreeBSD. Se você acessar aí freebsd.org e der uma olhadinha, você vai ver que esse sistema operacional, inclusive ele tem um logotipo bem polêmico, né? Ele tem como você rodar outras interfaces. E na instalação você pode escolher. Aí você vai falar, então, realmente, se eu tenho uma interface GNOME num sistema operacional não Linux, e eu vejo essa mesma interface no Linux, então ela não é nativa do Linux. Exatamente. Isso graças à diversidade do open source. Como o open source é muito diverso, e você está trabalhando com desenvolvimento em cima de uma plataforma que tem similaridades, que no caso é o Linux e o Unix, você tem essa capacidade de portabilizar o teu software, né, para que ele rode tanto em um lado como no outro. Diferentemente do Windows e do macOS, nos quais a interface gráfica está presa ao sistema operacional. Você não consegue pegar essa interface do Windows, por exemplo, e rodar ela no macOS. Entende? Então por isso que eu sempre bato nessa tecla. O que é o Linux? Aí a pessoa vai dar suas definições, eu digo. Melhor você entender ele como um motor ou como uma alma. Certo? A alma do ser. Porque ela se conecta ao mundo físico e ao mundo não físico. Show de bola, isso é Linux. Aí você vai passar a entender que o Linux ele é uma junção de ferramentas. Eu vou colocando ferramentas em um pacote, vou empacotando aquilo e eu tenho o quê? Uma distribuição Linux. Aí quando você olhar para um Debian Linux, você vai ver que ele é um empacotamento de ferramentas open source que formam aquela distribuição chamada Debian. Ubuntu, a mesma coisa. Fedora Linux, a mesma coisa. Manjaro, a mesma coisa. O Arch Linux, a mesma coisa. Slackware Linux, a mesma coisa. Então, você pode entender as distribuições Linux como empacotamentos. Aí você vai falar assim, mas faz tanta confusão, por que não fizeram igual no universo do Windows ou do macOS, por exemplo? Justamente porque o Linux é um software de código aberto e livre. Então eu tenho a liberdade de pegar esses pacotes. Inclusive eu posso até modificar o código-fonte, recompilar esses pacotes e criar uma versão minha. O Edson Linux, por exemplo. Tá? José Linux, Maria Linux, Henrique Linux. Sem problema nenhum. Porque o open source me permite isso. Tanto em licenciamento como no seu modelo de existência. É colaborativo. Então é por isso que você vai ter essa diversidade de distribuições Linux. Isso é positivo, isso é bom, porque ajuda a acelerar o crescimento tecnológico e você tem soluções de um dia para a noite, justamente por conta de ter várias pessoas desenvolvendo aquilo 24 horas. Né? É assim que acontece com o kernel Linux. Tem pessoas trabalhando no kernel Linux nesse exato momento. Quando você for dormir daqui a pouco, vai ter pessoas trabalhando no kernel Linux, então não para. Tá? Essa é uma das vantagens do open source e é justamente por isso que empresas como a IBM, como a Oracle e depois, anos depois, a Microsoft, a AWS, entre outras, contribuem com o software livre. Porque, de certa forma, isso é bom para eles. E bom para a gente, porque a gente sempre vai ter soluções muito avançadas. A Apple também fez isso. Ela pegou uma determinada versão do sistema operacional dela e colocou um kernel de um sistema Unix por baixo do macOS. Hoje o macOS é um kernel Unix. Então os comandos que você aprende no Linux, de terminal, você consegue utilizar tranquilamente no universo Unix, incluindo o macOS. Beleza? Então eu queria desmistificar, né, e também desconstruir esses dilemas que acabam surgindo quando alguém encara esse universo do open source e tem esse tipo de impressão. Tá? Agora, como vou começar? Né? Como eu começo? Tá? Primeira coisa é você entendendo isso que eu falei, e depois entender que todo Linux é baseado em um Linux acima dele. Eu geralmente chamo de pai. Então o que eu estou dizendo para você é que o Ubuntu Linux, por exemplo, o pai dele é o Debian. O Fedora Linux, por exemplo, o pai dele é o Red Hat. Então, você tendo essa noção, fica mais fácil agora, quando você olha para esse monte de distribuição, você vai fazer a seguinte pergunta, quando você olhar para aquele monte de distribuições com nomes estranhos. Qual que é o teu pai? Por exemplo, vamos brincar aqui com o Manjaro. Você bateu o olho no Manjaro Linux, que é uma distribuição muito boa também. Você vai perguntar, Manjaro, quem é o teu pai? Aí o Manjaro vai responder, o meu pai é o Arch Linux. Legal. Aí você vai pegar e vai olhar para o Rocky Linux. Rocky Linux, quem é o teu pai? Ele vai responder, meu pai é o Red Hat. Você vai olhar para o Oracle Linux. Ah, Oracle tem um Linux? Tem, inclusive é muito bom. Aí você vai perguntar, Oracle Linux, quem é o seu pai? Vai falar, o meu pai é o Red Hat. Então, agora o que você entendeu? Olha que legal, hein? Isso é maravilhoso.
Você entendeu que se você aprender uma dessas distribuições, ou as duas, ou seja, aprender a lidar com ela, como configurar, como instalar, como configurar, como dar manutenção, você vai dominar todas essas outras que está por baixo. Olha que bacana. Poxa, eu nunca imaginei. Isso mesmo. Você vai ter poderes kryptonianos, permita-me usar essa expressão aqui, que você vai conseguir lidar com qualquer uma dessas distribuições que estão embaixo dessas. Legal, né? Muito bacana isso. Depois você faz uma pesquisa no Google aí, distribuições baseadas em Debian, e dá uma olhadinha na lista. Você vê várias e várias distribuições que são baseadas no Debian. Tem o Ubuntu Kylin, deixa eu ver quem mais, o Linux Mint, né, entre outros. Então você vai se divertir com isso. A mesma coisa faça para Linux baseados em Red Hat, beleza? Show de bola. Feito isso, agora eu me simpatizo mais com distribuições baseadas em Debian. Né, por exemplo, o Ubuntu. Porque eu acho que o Ubuntu é mais fácil, é mais automático, é mais tranquilo. Vai para o Ubuntu. Ah, não, eu não gostei do Ubuntu, tive uma experiência ruim, vou para o Fedora. Show, vai para o Fedora. E assim você vai experimentando. Mas nunca faça isso no seu computador de produção. Eu recomendo que você brinque com Linux num ambiente isolado. Faz uma máquina virtual na sua máquina, pega um computador usado na sua casa, se estiver sobrando até mesmo, instale nele, mas não faça na sua máquina de produção. Primeiro, tem um tempo de maturação com o Linux. A partir do momento que maturou, maravilhoso. Aí você pode migrar para, de fato, usar ele em dual boot ou definitivo na sua máquina. Beleza? Outra coisa importante também. Eu falei que você precisa ter esse entendimento, né? Qual que é o pai, qual que é o daquela distribuição e tudo mais. Mas eu também gostaria de recomendar para você, junto a esse processo de experimentação, um curso. Tem muita gente que não gosta, mas é importante você estudar aqui para você entender, para você fazer uso corretamente, tá? Então, por exemplo, eu não ganho nada, tá? Da plataforma, mas eu vou recomendar ela aqui, que é a Udemy. Por que eu recomendo a Udemy? Porque eu acho que a Udemy tem um preço muito acessível, ela facilitou muitas pessoas poderem fazer cursos, tirar certificados e até, graças a isso, arrumar um bom emprego pelo valor. Então, eu acho uma plataforma excelente, mas tem outras plataformas de curso à distância, de e-learning, que você pode escolher de sua preferência, ou até mesmo presencial, se bem que hoje presencial diminuiu bastante, mas fica a seu critério. Mas eu recomendo aqui a Udemy, e na Udemy tem vários cursos de Linux. Você pode escolher um curso de Ubuntu, por exemplo. Curso de Ubuntu, vai lá e estuda Ubuntu. Curso de Fedora Linux, vai lá e estuda Fedora Linux. Beleza? E aí você vai tendo essa experiência, quando você sentir que dá para você migrar, você pode migrar, ou até mesmo fazer um dual boot, tá ok? Além disso, tem uma coisa muito interessante, né? E eu gostaria só de deixar claro uma coisa antes, que muitas vezes quando eu falo de Linux, tanto em círculo de amigos, quando vou em algum evento que me chamam, pessoas que são usuárias do Windows, elas acabam ficando meio assim, então você está querendo dizer que eu tenho que tirar o Windows e usar só Linux, né? Quando a gente fala de Linux, por conta do respeito que o Linux atingiu, da reputação, dá-se a impressão que você está falando para a pessoa que ela tem que trocar de sistema operacional, e não é isso. Na verdade, você tem que conhecer as ferramentas. Imagina que cada ferramenta que você conhece hoje é um item no teu cinturão do Batman. Imagina que você é o Batman agora, né? Eu brinquei dos kryptonianos, agora você vai deixar de ser um kryptoniano, ser um Superman ou uma Supergirl, e agora você vai virar o Batman, tá? E imagina que cada item do cinturão do Batman é uma ferramenta que você domina hoje. Não importa essa ferramenta, se ela é nova, se ela é antiga, se ela ainda é usada, ou se ela só serve para ser mantida, não tem problema. Toda ferramenta tecnológica que você conhece é importante para o seu trabalho e para a sua carreira, tá bom? Então imagina que cada item desse é uma ferramenta que você vai estar conhecendo. Então, poxa, no meu cinturão eu não tinha Linux, agora eu tenho. Então quer dizer, quando tiver um problema que você só consegue resolver, ou que você resolveria melhor com Linux, você já tem condição de resolver. Você já agregou um ponto positivo no seu currículo. Você passou a valer um pouquinho mais no mercado de trabalho. Olha que bacana. Eu costumo dizer que tudo que você aprende e que você coloca no seu currículo, você faz seu currículo valer mais, que consequentemente você acaba valendo mais. Eu não sabia inglês, fiz um curso de inglês. Opa, então agora você vale mais para o mercado. Olha, eu tirei uma certificação, você vale mais para o mercado. Acabei de fazer um curso. Opa, você vai valer mais para o mercado, porque isso vai te valorizando. E eu digo se valer mais não é só financeiramente também, tá? Eu digo como um profissional que agora tem mais um item no seu cinturão que consegue utilizar para resolver um problema. Então não tenha esse preconceito. Seja aberto para aprender qualquer coisa e entender que aquilo que você aprende, se você não usar hoje, amanhã você vai usar. Ou até mesmo, uma hora você vai ver uma pessoa falando de um determinado problema que precisa ser resolvido, um problema de negócio, e você tem a solução no seu cinturão, você vai transmitir para essa pessoa. E essa pessoa vai correr atrás disso e ela vai acabar construindo essa solução e resolvendo o problema e vai te agradecer. Então por isso que é importante a gente ter essa mente aberta. Então por isso que eu sempre deixo claro, não estou dizendo para você que usa Windows que você tem que jogar seu Windows fora. O Windows é um sistema operacional excelente e tem seu valor.
E o Linux, assim, também da mesma forma. Então você tem que saber trabalhar com tudo para que você seja cada vez melhor e consiga ter mais pontos positivos no seu currículo. Legal? Por que eu quis falar da questão do Windows? Porque o Windows agora tem o WSL, que é o Windows Subsystem Linux, que eu achei uma ferramenta maravilhosa. Se eu não estivesse utilizando o macOS, eu estaria utilizando o Linux. Mas se eu estivesse utilizando o Windows, não tivesse alternativa, né? E eu não digo isso que eu tenho raiva do Windows, mas que eu me agrado mais com ambientes que são parecidos com Unix e Linux. Mas se eu estivesse utilizando o Windows e não tivesse alternativa, eu com certeza habilitaria o WSL para que eu tivesse um terminal Linux dentro do meu Windows, que é uma coisa que eu achei fantástica que a Microsoft fez. Eu achei isso maravilhoso. Parabéns para a Microsoft, eu fiquei muito orgulhoso. Inclusive a Microsoft de 2012 para cá, ela me encheu de orgulho. Antes eu tinha algumas críticas com a Microsoft, embora fosse desenvolvedor Microsoft com várias tecnologias, desde o VB, .NET, mas a Microsoft de 2012 realmente me surpreendeu e hoje eu sou um fã da Microsoft. Tá? Então se você não quiser ter todo esse trabalho, você tem a opção de habilitar o WSL no teu Windows e você tem um terminal Linux, né? Não só um terminal, mas você vai ter um kernel Linux rodando no teu Windows para você utilizar os programas do Linux dentro do seu Windows, como linha de comando e tudo mais, que eu acho que o terminal do Linux é fantástico. Beleza? Então é isso. Então se você tivesse cuidado de olhar, entender como funciona, absorver a cultura da ferramenta. Toda ferramenta tem a sua cultura. Apache Spark tem sua cultura, Linux tem sua cultura, Python tem sua cultura, linguagem C tem sua cultura. Você tem que sempre enxergar essa cultura por trás, porque essa cultura tem a ver com o modus operandi da ferramenta, como ela funciona. Isso vai facilitar você no entendimento e na relação dia a dia com a ferramenta. Isso é muito importante. Beleza? Então é isso, meus amigos. Espero ter ajudado vocês, né? Fiquem à vontade para perguntar, tiver dúvidas, precisar de alguma ajuda. Eu ajudei muitas pessoas aí nos últimos conteúdos que eu fiz no meu canal, de PySpark, de Python. Eu tive até a oportunidade de fazer um hands-on com alguns amigos para ajudá-los no entendimento e ensiná-los a fazer algumas implementações. Isso é muito importante. Muitos deles, alguns desses amigos eram, inclusive, pessoas que trabalhavam com dados. Isso é muito importante. O pessoal que trabalha com dados tem que ter esses conhecimentos de programação, porque faz parte intrínseco, né? Geralmente o pessoal de dados, não todos, mas alguns, estão muito mais acostumados a consultar os dados por SQL, né? E não pensa numa forma de construir um software, por exemplo, orientado a objeto, para poder colocar o teu pipeline de dados para rodar de uma forma ali mais voltada a um software do que consulta de dados, digamos assim, né? Então é muito legal. Então estou aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem. Eu acho que a gente tem que compartilhar o conhecimento. Eu aprendo todos os dias, não sei tudo e nunca saberei. Nós nunca saberemos tudo, isso faz parte do ser humano. Cada dia a gente aprende uma coisa nova. Desejo para vocês um ótimo dia, ou ótima noite, ou madrugada, dependendo do horário que você estiver me ouvindo aí. E tamo junto, é isso aí. Um grande abraço e até o próximo episódio. E aí, gostou do episódio? Compartilha com seus amigos. Tem uma sugestão de um tema? Manda lá no Instagram, @unravelingcode.